Mas agora a gente vai falar de um assunto muito bacana. Eu acho que todo mundo tem dúvidas, né? O arroz faz parte do cardápio diário de todas as casas. Claro que muitas vezes aquele arroz branco, arroz refinado, que é o arroz tradicional. Só que hoje a gente vai conhecer os diversos tipos de arroz, para a gente entender melhor em que momento a troca pode ser feita e que isso vai favorecer a nossa alimentação e a nossa saúde. Quem vai contar tudo isso é a Marília Soares, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Prazer é meu. Achei o máximo essa pauta. Menina, mas já existem tantos tipos assim de arroz? Existem. Que loucura, a gente acha assim, né? Que é o branco, o integral e o 7 grãos. Já tem tudo isso. Hoje no mercado existem cerca de 9 tipos diferentes de arroz. Certo. E assim, é curioso que o arroz ele foi trazido para o Brasil pelos portugueses, mesmo com a alimentação deles sendo prioridade na batata. E aqui ficou muito o casal do arroz com feijão. Sim. Aí aqui a gente trouxe alguns tipos para estar falando do valor nutricional de cada um deles. Perfeito. Vamos começar então por aqui. Aqui tem o arroz, que é o tailandês. Isso, é o arroz jasmim. Ele parece, na verdade, o arroz branco, o refinado. Se você olhar, ele não tem quase diferença do branco, né, e do arroz aqui, o indiano. Esse arroz, ele é um arroz com um sabor bem suave, um aroma também. Então, ele acompanha muito bem peixes, aves, de sabores mais tranquilos. Ele não é um arroz bacana para você comer, por exemplo, com feijão. E o valor nutricional dele, por ele ser um arroz polido, ele é bem baixo. Então, é um arroz rico em amido e em energia. Que legal. Então, assim, ele é refinado ou não? Ele é refinado. Ele é um pouco refinado. Ele é um pouco refinado. A caloria dele para o arroz branco tem alguma diferença ou não? Não. A média de cada um dos tipos de arroz em 4 colheres de sopa são 150 calorias. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença, não tem independente, então, do tipo de arroz. Não. Agora, por que ele não vai bem com feijão? Ele é um arroz suave, então ele é muito aromático, até por isso o nome de jasmim. Então, quando você mistura com o feijão, você acaba anulando esse diferencial dele. Entendi. Então, esse não é um arroz legal para acompanhar o feijão. A gente pode acompanhar, então, uma proteína, uma carne, um frango, exatamente, um peixe. Uma comida tailandesa, por exemplo. Certo. O ponto dele para preparo é igual ao ponto do arroz branco? Não. Esse arroz, a gente ferve a água, joga-se o arroz lá, depois escorre numa peneira, coloca de volta na panela e abafa. Então, ele tem que ser cozido no próprio vapor dele. Que legal! Então, além de tudo, a gente vai aprender aqui o modo de cada um, porque isso faz toda a diferença no sabor, né? Vamos para o próximo, é o arroz preto. O arroz preto é uma delícia. Ele é muito saboroso, inclusive ele é conhecido como arroz proibido, porque antigamente na China, só o imperador podia consumi-lo. Ai, que chique. Um diferencial desse tipo de arroz é que essa coloração linda aqui dele, quando cozido, ela desprende na água. Então, ele acaba ficando num tom arroxeado, num lilás. Certo. E ele é rico em flavonoide, um antioxidante que ele acaba prevenindo envelhecimento precoce e ainda protege o coração. Sério? Sério. Então, é excelente para a nossa saúde. Exatamente. Por dia, o quanto você recomendaria, quantas colheres do arroz preto? Assim, difícil falar de quantidade, porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas, em média, 8 colheres de sopa de arroz. Por dia? No almoço e 8 no jantar. Não é muito? Não. Não engorda muito? Não, as pessoas têm um mito em achar que o arroz é o vilão da dieta. Se você pensar, 4 colheres de sopa de arroz tem 150 calorias. Um bombom tem 110. Então, a questão é o equilíbrio. O quanto você consome e de que forma você consome. Perfeito. A gente já vai falar deste aqui, que é o indiano. Vamos falar do indiano e do branco juntos, porque para mim eles são idênticos. O arroz indiano, ele é tão aromático quanto o jasmim. Né? Ele acaba sendo, aqui no Brasil, ele está sendo bastante utilizado na gastronomia. É um arroz suave também, que eu não recomendo para ser consumido com feijão. Já o nosso arroz tradicional, que ele acaba sendo, né, mais falado por conta de nutriente. Porque o que acontece? No beneficiamento, esse arroz, ele é retirado a casca e junto com essa casca, perde-se as vitaminas do complexo B.
Uma vitamina importante. Diferente do arroz integral. O arroz integral, ele é retirado da casca, porém, ele conserva o germe e o farelo, o que faz com que ele tenha bastante vitamina do complexo B, além de minerais importantes, como o magnésio e o manganês. Então, não tem nem dúvida que o consumo de um arroz integral, ou mesmo preto, que você citou os benefícios, é muito melhor do que consumir o arroz branco refinado. Muito melhor. Aí aqui o que é interessante, a gente acabou não trazendo, mas é que nem todo mundo gosta do sabor do arroz integral. É verdade, então, eu acho muito gostoso. Você tem dica pra gente gostar mais dele? Eu gosto bastante do arroz integral, então depois de pronto, habitualmente, você refoga uma cebola na margarina, corta uma abobrinha em cubinhos, mistura com queijo branco e adiciona novamente o arroz integral. Mas ao invés da margarina, a gente pode usar um pouquinho de azeite extra virgem? Claro, pode sim. Pode ser? Pode sim. Pra dar um saborzinho melhor? Sim, pode sim. E o que eu acho legal até do arroz integral é que assim, ele tem que ter um ponto certo. Sim. Então, vamos contar pro pessoal que ainda não acertou o ponto, quanto de água a gente tem que colocar nesse arroz para ele ficar legal? Então, pro arroz integral, para cada xícara de arroz cru, a gente usa 3 xícaras de água para ele ficar naquele ponto macio. Vamos aumentar uma do arroz branco. Exatamente. Um outro segredo do arroz integral é que, diferente do arroz branco, a gente não refoga. Então, refoga-se para quem gosta o alho, a cebola, adiciona água. Assim que levantar a fervura, entra com o arroz integral. Que aí ele não fica duro. Que ideia boa. Não sabia disso, que a gente pode refogar assim como faz com o arroz branco. Então, não é legal. Não é legal. Para ele ficar macio, ele entra no final. Muito legal. Vamos então para o arroz. Qual é esse? É o arroz japonês. Que bonitinho. É o que a gente que é usado no temaki? No sushi, no sashimi. Eu nunca tinha visto ele cru, ele né? É bem diferente. Sem estar aí no temaki, no sushi, antes. Ele é muito bonitinho. E aí, ele tem benefícios também? Ele é riquíssimo em amido, o que dá aquela liga nele tão importante. Por ele ser também um arroz polido, nutricionalmente ele vai sim apresentar muito próximo do arroz branco, do jasmim ou do tailandês. Certo. Então, na questão de benefício, é o arroz integral. E aqui entre os dois, para quem não gosta de consumir o arroz integral, existe ainda o parboilizado, que as pessoas falam do parabolizado ou do parbolizado, né? O correto é o parboilizado, que significa de uma pré-fervura. Então, esse arroz, antes de ser descascado, ele é fervido, o que faz com que os nutrientes deles vão para dentro do grão. Então, quando ele é descascado, ele continua nutritivo como arroz integral. Sério? Então, uma dica para quem não gosta de consumir integral é estar consumindo arroz parboilizado. Então, por mais que ele seja também um arroz branco, ele tem as características de um arroz integral. Nutricionalmente falando, ele não chega a ser um integral, mas ele continua com as vitaminas do complexo B, importantíssimo. Ele é mais compridinho, né? Mais pontudinho. O grão dele fica maior. Como é que então é o parboilizado? Parboilizado. Isso. E vamos fechar então com o arroz selvagem, que é o meu preferido. Além de ficar no prato muito bonito, né? Dá um tchan na receita, o prato fica lindo. Ele é diferente, ele é maiorzinho, saborosíssimo. Não é à toa que ele é considerado caviar entre os tipos de arroz. Ele é o mais sofisticado, é o mais usado também na gastronomia. E por ele ter essa casquinha aqui escura dele, ele é riquíssimo em fibra. O que proporciona para ele é um efeito mais crocante. Ele não é macio como os outros tipos. Então, ele é mais recomendado para ser utilizado, por exemplo, num recheio, numa salada, ou misturado a um outro tipo de arroz, o branco, por exemplo. Frio, então. Frio, exatamente. Servi-lo frio numa salada é melhor ainda. Exatamente. Que bacana. Agora, para o preparo dele, para ele ficar macio, tem alguma dica? Ele é a mesma coisa do jasmim e do tailandês. Esse tipo de arroz, você ferve primeiro a água e depois você adiciona o arroz até o ponto que você, ao dente, né, que ele esteja mais macio. E a gente vai usar quanto de água? Como o integral ou como o arroz branco? Para cada uma xícara de arroz selvagem, 2 de água. 2 de água, então, no caso do arroz selvagem. Que delícia, que pauta bacana. Olha, o arroz e feijão, né, mas ainda assim o arroz, que tem tantas variedades, está todo dia na nossa mesa. Verdade. E por que não variar, conhecer mais sobre as propriedades para poder, né, um dia curtir, a gente não enjoar. E, claro, manter sempre a saúde, que é o mais importante. Com certeza. Quero agradecer a presença da Marília Soares, que é nutricionista, deu uma aula pra gente, muito legal. Para entrar em contato com ela, o telefone é o 0 operadora 11 7953 1482. 7953 1482. Ou ainda pelo site www.josapar.com.br. É isso. www.josapar, tudo junto,
Obrigada, viu? Volte com mais dicas. Quem sabe na próxima você volta, a gente vai preparar esses arrozinhos. Com certeza. Para eles ficarem no ponto certo. Com certeza. Obrigada, até a próxima.